O relógio da portaria, com os seus ponteiros gastos a marcar as 6:15 da manhã, observava silenciosamente enquanto Maria pegava no seu velho molho de chaves. Os seus dedos, marcados por décadas de trabalho, encontrando por instinto a chave da cave, a maior e mais antiga, a sua ponta outrora dourada, agora manchada pelo tempo e pelo uso, 30 anos a seguir, o mesmo percurso, tinham deixado pegadas invisíveis nos degraus de cimento que desciam para a escuridão. A lâmpada fluorescente piscou 3 vezes antes de se acender por completo, como fazia todas as manhãs. E Maria ajustou o avental azul claro sobre o seu uniforme cinzento. Os seus movimentos lentos, traindo a fadiga de uma noite mal dormida, o carrinho de limpeza esperava no seu canto habitual, as rodas a guinchar suavemente quando ela o puxou em direção ao corredor. Algo parecia diferente naquela manhã. O ar carregava um silêncio estranho, quase palpável. E Maria parou, as suas mãos enrugadas ainda a segurar o carrinho. Anos de rotina tinham aguçado a sua percepção até das mais pequenas mudanças no prédio que conhecia tão bem como a sua própria casa num bairro antigo de Alfama. Um som quase imperceptível veio de trás da pilha de caixotes no fundo da cave. Poderia ter sido mais um rato, já vira muitos por ali, mas havia algo invulgar naquele ruído, algo que lhe apertou o coração de uma forma que não sentia há muito tempo, deixando o carrinho para trás. Maria caminhou suavemente em direção aos caixotes. O cheiro a mofo misturava-se com o aroma das sandes de marmelada e queijo que trouxera para a sua pausa, cuidadosamente embrulhada em papel de alumínio, o mesmo tipo de sandes que a sua avó lhe fazia quando ainda havia comida em casa. Um soluço abafado, tão baixo que quase passou despercebido, fez Maria congelar, os seus olhos ajustando-se aos cantos escuros que a luz fluorescente não alcançava. Ali, aninhado entre 2 grandes caixas de cartão, ela viu um par de sapatilhas gastas, sapatilhas demasiado pequenas para pertencerem a qualquer morador do prédio. Olá! A sua voz saiu mais gentil do que pretendia, carregando uma preocupação que não conseguiu esconder. Estás bem aí atrás? O silêncio que se seguiu pareceu pesado, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada. Maria deu mais um passo, as suas mãos estendidas como alguém que se aproxima de um pássaro ferido. Um ligeiro movimento entre os caixotes revelou um pequeno rosto, sujo de lágrimas e pó. Era apenas uma criança, não mais de 5 anos, adivinhou Maria, o seu coração a contrair-se ainda mais. O menino usava um casaco que era demasiado grande para o seu corpo pequeno. O seu cabelo escuro e desarrumado caía sobre uns olhos assustados que não conseguiam desviar o olhar dela. Deves estar com fome, murmurou Maria, mais para si mesma do que para a criança. Os seus dedos encontraram as sandes no bolso do avental. O papel de alumínio brilhou sob a luz enquanto o desembrulhava cuidadosamente. O cheiro familiar enchendo o espaço entre eles, o olhar do menino seguiu os seus movimentos. Fixo nas sandes, Maria reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que costumava ver no espelho durante a sua própria infância, nos dias em que os armários da cozinha estavam vazios, movendo-se deliberadamente. Ela partiu as sandes ao meio. Gostarias de partilhar o meu lanche? Ofereceu, mantendo a voz calma enquanto se agachava, ignorando o protesto dos seus joelhos. Não é muito, mas é fresco. Comprei o pão esta manhã. Por um momento, nada aconteceu. O menino permaneceu completamente imóvel, como uma pequena estátua assustada. Depois, muito lentamente, uma pequena mão suja emergiu das sombras, pairando no ar. Antes de aceitar a metade oferecida das sandes, Maria observou em silêncio enquanto ele dava a sua primeira mordida, tímida e cautelosa. A segunda mordida foi maior, mais urgente. Lágrimas começaram a formar-se nos cantos dos seus olhos enquanto testemunhava a fome com que ele comia. Migalhas a cair sobre o casaco demasiado grande. "Tens um nome bonito?" perguntou ela suavemente. Depois de ele ter engolido algumas dentadas, ele parou de mastigar por um instante, os seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. Eram olhos profundos, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer, antes que ele pudesse responder. Um ruído da escadaria quebrou o momento. Passos pesados a descer.
acompanhados por vozes distantes. O efeito foi imediato. O menino saltou, pressionando o resto das sandes contra o peito. Espera! Maria tentou alcançá-lo, mas ele já se estava a mover, desaparecendo como uma sombra por entre as pilhas de caixotes. Por favor, não precisas de ter medo. Era tarde demais. O som dos seus passos apressados ecoou pela cave, desvanecendo-se até desaparecer por completo. Maria ficou ali, a sua própria sandes esquecida na mão, enquanto as vozes e os passos que assustaram o menino se revelavam ser do porteiro a fazer a sua ronda matinal, lentamente. Ela endireitou-se, os joelhos a protestar novamente, os seus olhos procuraram o espaço entre os caixotes onde a criança estivera escondida. Não havia nada além de algumas migalhas de pão e uma marca no chão poeirento. A única prova de que ele não era fruto da sua imaginação. Maria voltou para o seu carrinho de limpeza, mas agora as suas ações pareciam mecânicas, a sua mente noutro lugar. Perguntas sem resposta martelavam na sua cabeça. De onde viera o menino? Por que estava ele sozinho? Por que precisava de se esconder? A imagem dos seus olhos assustados permaneceu com ela todo o dia. Algo naquele olhar tocava numa parte profunda da sua memória. Pensou na sua própria avó, a avó Luz, e em como ela sempre dizia que partilhar um pedaço de pão podia significar a diferença entre o desespero e a esperança, enquanto continuava a sua rotina diária, limpando corredores, varrendo escadas, polindo corrimãos. Maria não conseguia parar de pensar no menino na cave. O seu instinto dizia-lhe que o encontro não fora acidental. De alguma forma, ela sabia que o voltaria a ver. O que não imaginava era quão em breve esse reencontro ocorreria. Em circunstâncias que mudariam a sua vida para sempre, naquela noite, depois de guardar o seu uniforme no pequeno armário do seu apartamento em Alfama, Maria preparou 2 sandes para o dia seguinte, uma para o seu próprio almoço e outra para um pequeno visitante que ela esperava que pudesse precisar de outro ato de bondade. A manhã de quarta-feira amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas a prometer chuva. Maria puxou um chale preto sobre os ombros enquanto caminhava pelos portões de ferro forjado do cemitério dos prazeres, carregando um pequeno ramo de margaridas brancas, as favoritas da sua avó. O orvalho ainda se agarrava às lápides como um véu delicado, e o único som era o ranger suave dos seus passos na relva úmida. Tinham passado 6 meses desde o funeral da avó Luz. Mas a dor da perda ainda parecia tão crua como no primeiro dia. Maria conhecia o caminho de cor. 3ª fila depois do velho carvalho. 4 campas para a direita. As suas visitas semanais tinham se tornado um ritual sagrado. Um momento para partilhar com a sua avó as pequenas vitórias e derrotas de cada semana. Hoje, ela tinha algo especial para contar. Não conseguira parar de pensar no menino da cave. A avó Luz sempre tivera um dom especial para notar aqueles que precisavam de ajuda, e Maria perguntava-se se estava a seguir os passos da avó, sem se dar conta. O sol tentou timidamente romper as nuvens, enquanto ela contornava a última curva do caminho de pedra. Parou abruptamente. O seu coração pareceu falhar uma batida. Depois martelou no peito. Ali, ajoelhado na campa da sua avó, estava o mesmo menino da cave, ainda a usar aquele casaco demasiado grande. As suas pequenas mãos pousavam flores silvestres recém-colhidas sobre a terra, margaridas do campo, algumas com raízes ainda agarradas à terra úmida. Maria permaneceu imóvel, com medo de que qualquer movimento súbito o pudesse assustar novamente. O menino não a notara. Os seus lábios moviam-se num sussurro, como se estivesse a falar com a lápide. Lágrimas silenciosas deixavam rastros limpos nas suas bochechas sujas. Senhora Luz ouviu-o murmurar. Trouxe-lhe as suas flores favoritas hoje. Encontrei-as no mesmo sítio que me mostrou, perto do centro social. O ramo nas mãos de Maria tremeu. Sentiu as suas próprias lágrimas começarem a cair. O menino continuou, a sua voz infantil pesada de desgosto. Ontem uma senhora deu-me uma sanduíche, tal como as que me costumava fazer. Com marmelada, fungou, limpando o nariz na manga do seu casaco demasiado grande. Sinto a sua falta. Porque teve de partir? Um soluço involuntário escapou da garganta de Maria.
O menino virou-se rapidamente, os seus olhos arregalados de medo. Por um momento, apenas se olharam. A mulher de chale preto e o menino coberto de sujidade, unidos pela perda da mesma pessoa. Tu? Maria deu um passo hesitante para a frente, a sua voz a tremer. Conhecias a minha avó? Desta vez o menino não fugiu. Os seus olhos, vermelhos de tanto chorar, arregalaram-se ainda mais ao reconhecê-la. És a senhora da sanduíche, sussurrou ele. Depois olhou de volta para a lápide, confuso. A senhora Luz era sua avó? Maria assentiu, movendo-se lentamente para a frente, até se poder ajoelhar ao lado dele. As suas margaridas juntaram-se às suas flores silvestres na campa. Ela nunca me disse que tinha uma neta, disse o menino baixinho, mexendo na borda do casaco. Ela ajudava-me no centro social, dava-me comida e... A sua voz falhou. Contava-me histórias. Como te chamas, querido? Perguntou Maria gentilmente. Martim, respondeu ele, e pela primeira vez, um pequeno sorriso aflorou nos cantos da sua boca. A senhora Luz costumava chamar-me Tico. Maria sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Memórias começaram a surgir. A sua avó a chegar à casa tarde nos últimos meses, sempre a carregar sacos de compras extra, falando vagamente das crianças no centro. A avó Luz sempre tivera um coração grande o suficiente para o mundo inteiro. Mas houvera algo diferente no seu comportamento, Martim, começou ela, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. Por que estás aqui sozinho? Onde está a tua família? O pequeno sorriso desapareceu tão rapidamente como aparecera. Martim abraçou os joelhos, encolhendo-se como um búzio na sua concha. Em casa, murmurou ele. Mas a Isabel não gosta que eu saia. Ela não me deixa ir mais ao centro, desde que a senhora Luz... A sua voz arrastou-se, mas as palavras não ditas pairaram no ar entre eles. É a sua madrasta, terminou Martim, e algo na sua voz fez o coração de Maria doer. O meu pai trabalha muito, e depois que a minha mãe se foi... Ele... Mordendo o lábio com força, Maria resistiu ao desejo de o abraçar, com medo de que qualquer movimento súbito pudesse quebrar esta frágil ligação. Em vez disso, tirou a sandes extra do bolso, oferecendo-a como uma ponte entre eles. Deves estar com fome, disse ela suavemente. Tenho a certeza de que a minha avó ficaria feliz por nos ver a partilhar um lanche aqui. Martim olhou para as sandes e depois para a lápide, como se pedisse permissão. Quando pegou no pacote de alumínio, as suas pequenas mãos roçaram nas de Maria, e ela sentiu como estavam frias. A senhora Luz costumava fazê-las assim, disse ele, depois de dar a primeira dentada. Ela até tirava as côdeas enquanto comiam em silêncio. Maria estudou o menino com novos olhos. A sua avó sempre dizia que não havia coincidências, apenas encontros destinados. Por que é que a avó Luz nunca mencionara o Martim? O que acontecera durante aqueles últimos meses da sua vida? E por que é que este menino precisava de se esconder para visitar uma campa? O som distante de um sino de igreja fez Martim saltar de susto. Tenho de ir, disse ele de repente, levantando-se. A Isabel vai acordar em breve. Espera, chamou Maria, mais gentilmente desta vez. Vais voltar? Martim já tinha dado alguns passos, mas parou e virou-se. Os seus olhos encontraram os dela. E por um momento, Maria viu a mesma centelha de determinação que a sua avó costumava ter. Todas as quartas-feiras, respondeu ele. A senhora Luz ensinou-me que as promessas são sagradas. Antes que Maria pudesse dizer mais alguma coisa, ele desapareceu por entre as lápides, deixando apenas as flores silvestres como prova da sua visita. Ela permaneceu junto à campa da sua avó, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O que estavas a tentar dizer, minha avó? Sussurrou ela para a lápide. Que segredos guardaste para proteger este menino? O vento sussurrou por entre as árvores do cemitério, fazendo as margaridas balançar na campa. Naquele momento, Maria teve a certeza de que a sua rotina de 30 anos estava prestes a mudar drasticamente. A sua avó sempre dizia que algumas pessoas entram nas nossas vidas por acaso e permanecem por destino, levantando-se,
Maria rearranjou gentilmente as flores uma última vez. Havia muito a investigar. A começar pelo centro social, onde a sua avó fora voluntária. Algo lhe dizia que as respostas que procurava, e muitas que ainda não sabia que precisava, estavam à sua espera lá. A chuva batia contra as janelas do pequeno apartamento de Maria, enquanto ela abria a última caixa das coisas da sua avó. Durante 6 meses, não tivera coragem de vasculhar aquelas memórias. Agora, após o encontro no cemitério, as suas mãos tremiam com uma urgência diferente, enquanto remexia em papéis velhos e fotografias amareladas no fundo da caixa. Debaixo de uma pilha de recibos do centro social, encontrou um caderno vermelho gasto. O elástico que o mantinha fechado estava quase a partir-se. Maria reconheceu imediatamente a caligrafia esmerada da sua avó na primeira página. Registros confidenciais. Acomodou-se na velha poltrona que ainda guardava um traço do perfume suave da avó Luz. A primeira entrada era datada de há 8 meses. Notei nódoas negras nos braços do pequeno M. Hoje, quando perguntei, ele disse que caiu das escadas, mas os seus olhos, aqueles olhos, contam uma história diferente. Aí tem estado mais abrasiva desde que assumiu as finanças da casa. Preciso de documentar tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. As páginas seguintes revelaram um padrão perturbador. A avó Luz não era apenas a voluntária gentil que todos assumiam. Ela tinha estado a documentar meticulosamente cada criança que mostrava sinais de abuso ou negligência. O M. Chegou novamente hoje sem almoço, 3ª vez esta semana. Quando lhe ofereci comida, ele devorou-a, como se não comesse há dias. Ele disse que aí. Afirma que ele precisa de ganhar as suas refeições. Ele tem 5 anos. O estômago de Maria revirou-se. As iniciais agora faziam sentido. M era Martim. I devia ser Isabel. A sua avó estava a construir um caso, a reunir provas, virando as páginas mais rapidamente. Encontrou recortes de jornal cuidadosamente colados. Um em particular chamou a sua atenção. Empresário local casa-se novamente 6 meses após a morte misteriosa da esposa. A foto mostrava um homem de ar cansado, ao lado de uma mulher com um sorriso frio, provavelmente Isabel, presumiu Maria, sentindo uma antipatia instantânea. Entre as páginas estava uma fotografia. Nela, Martim sorria, segurando um livro de histórias no que parecia ser a biblioteca do centro social. A avó Luz estava ao seu lado, com a expressão determinada que Maria conhecia tão bem no verso, uma data e uma nota. M. A ler sozinho pela primeira vez, não posso deixar que destruam esta luz. As entradas do diário tornaram-se mais preocupadas nas últimas páginas. A I apareceu no centro hoje, exigiu que o M parasse de frequentar as nossas atividades. Disse que estou a mimar o miúdo, que ele precisa de disciplina. Mas os seus olhos? Há algo mais ali. Medo. O que é que ela está a esconder? Encontrei documentos estranhos hoje. Transferências suspeitas do Fundo Educacional de M. Preciso de investigar mais. Algo não está certo. Maria fez uma pausa, sentindo o peso destas descobertas. A sua avó, sempre tão dedicada a causas sociais, tinha tropeçado em algo muito mais sombrio. A última entrada, datada de apenas 1 semana antes da sua morte súbita, fez o sangue de Maria gelar. Aí descobriu que eu sei demais. Ela ameaçou-me, não a mim pessoalmente, mas o M. Ela disse que se eu contar a alguém, ele desaparecerá como a mãe dele. Tenho de o proteger. Mas como? Se algo me acontecer, estes registros têm de chegar às pessoas certas. As últimas páginas estavam em branco, exceto por um envelope fino colado na contracapa. Lá dentro, Maria encontrou uma chave antiga e um bilhete. Para a minha Maria, se estás a ler isto, algo aconteceu no Cacifo 23 do Centro Social. Há mais provas, o M. Precisa de proteção, conto contigo para terminares o que eu comecei. Com amor. Avó? Maria fechou o caderno, as suas mãos a tremer. Lá fora, a chuva intensificara-se, projetando sombras inquietas nas paredes. As peças estavam a encaixar-se. O medo constante de Martim, a sua fome, as suas viagens secretas ao cemitério,
O trabalho de investigação da sua avó teria a avó Luz morrido mesmo de causas naturais, como todos acreditavam. Uma suspeita sombria cresceu na mente de Maria. O que é que a sua avó descobrira exatamente? E por que é que a Isabel estava tão determinada a manter o Martim isolado do mundo? Levantou-se da poltrona, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. A sua avó morrera a proteger um segredo, e aquele menino assustado no cemitério era a chave. O centro social seria o seu próximo passo. Mas teria de ter cuidado. Se a Isabel estava disposta a ameaçar uma criança, do que mais seria ela capaz? Maria guardou o caderno na sua mala, juntamente com a chave misteriosa. Visitaria o Centro Social Raízes amanhã, agora fechado desde a morte da sua avó. Precisava de ver o que estava no Cacifo 23, antes que fosse tarde demais. Através da janela embaciada, observou a chuva transformar as luzes da rua em borrões trêmulos. Algures lá fora. Um menino de 5 anos estava provavelmente sozinho, assustado e a precisar de ajuda. A sua avó arriscara tudo para o proteger. Agora era a sua vez de fazer o mesmo. "Vou terminar o teu trabalho, avó", sussurrou ela no silêncio do apartamento. "Vou descobrir a verdade e manter o Martim seguro. Prometo, lá fora." O vento uivava, como se carregasse os segredos sombrios que a avó Luz desenterrara. Maria sabia que estava a entrar em águas profundas e perigosas, mas não tinha escolha. Algumas promessas precisam de ser cumpridas. Custe o que custar, o Centro Social Raízes parecia mais pequeno e mais triste do que Maria se lembrava. As janelas empoeiradas refletiam o sol da manhã, revelando cartazes desbotados de eventos passados, ainda agarrados ao vidro. A sua mão tremeu ligeiramente enquanto encaixava a chave antiga na entrada do pessoal. Uma entrada que a sua avó sempre usara. A porta rangeu ao abrir, libertando um cheiro a mofo e memórias esquecidas. Maria ligou a lanterna do seu telemóvel, o seu feixe dançando pelas paredes a descascar. 6 meses de negligência tinham transformado o espaço outrora alegre num cenário fantasmagórico. O Cacifo 23 ficava no final do corredor principal, perto da antiga biblioteca. Maria contou as portas de metal enquanto avançava, os seus passos ecoando no silêncio. 21. 22. 23. A chave encaixou perfeitamente. Lá dentro estavam várias caixas, organizadas de forma esmerada, cada uma etiquetada com datas e referências na caligrafia da sua avó. Na caixa mais recente, um álbum de fotografias vermelho chamou a sua atenção. A primeira imagem fez o seu coração parar. A avó Luz estava sorridente ao lado de uma jovem e bela mulher. Ambas usando aventais do centro, a mulher tinha os mesmos olhos grandes e expressivos do Martim e uma barriga visivelmente grávida, no verso da foto, na caligrafia da sua avó. "Catarina e eu a preparar a festa de Natal. Mal posso esperar para conhecer o pequeno Martim." Maria deixou-se cair numa cadeira próxima, as suas pernas demasiado fracas para a suportarem. As páginas seguintes contavam uma história que ela nunca imaginara. Catarina e a avó Luz, lado a lado, em dezenas de fotos, a organizar eventos, a ler para crianças, a pintar paredes. Em cada imagem, o sorriso de Catarina brilhava como o sol. "Como é que eu nunca soube disto?", sussurrou Maria, folheando as páginas com reverência. Uma foto em particular chamou a sua atenção. Catarina a segurar o bebê Martim nos braços no que parecia ser uma festa, com a avó Luz ao seu lado. O pequeno embrulho nos braços da mãe mal se assemelhava ao menino assustado que Maria conhecera na cave, ao fundo, parcialmente visível. Estava uma mulher com uma expressão severa. Isabel, mais fundo na caixa, Maria encontrou uma pasta com a etiqueta Registros Financeiros. Irregularidades, os documentos lá dentro revelavam uma complexa teia de transferências suspeitas e relatórios falsificados, todos apontando para a mesma pessoa. Isabel, então contabilista no centro, memorando interno. Confidencial, lia-se num papel. Investigações preliminares mostram discrepâncias significativas nas contas do centro. E deve ser suspensa enquanto se aguardam esclarecimentos. As datas coincidiam com o período em que a Catarina ainda estava viva.
Maria continuou a vasculhar os documentos, o seu coração a acelerar a cada nova descoberta: recibos falsos, doações não registradas, dinheiro desviado dos programas infantis. No fundo da pasta, um envelope manila continha artigos de jornal cuidadosamente recortados. A primeira manchete fez Maria ofegar. Acidente doméstico ceifa a vida de jovem mãe. A foto mostrava Catarina, o seu sorriso para sempre congelado a preto e branco. Mas foi uma nota adesiva amarela na margem do artigo que fez o sangue de Maria gelar, na caligrafia apressada da sua avó. Isto não foi um acidente. A Catarina descobriu algo. Aí. Está envolvida, verificar os arquivos antigos da contabilidade. Maria pegou no seu telemóvel e começou a fotografar meticulosamente cada documento, cada nota. As suas mãos tremiam, mas a sua resolução era firme. Foi então que ouviu passos no corredor principal. Rapidamente, guardou tudo de volta no cacifo, exceto uma foto de Catarina com o bebê Martim, que deslizou para o seu bolso como que por instinto. Desligou a lanterna e encostou-se à parede. Respirando o mais silenciosamente possível, os passos aproximaram-se. Uma voz feminina cortou o silêncio, falando ao telemóvel. Sim, preciso de verificar umas coisas no centro antigo. Não, ninguém vem cá desde que aquela velha intrometida morreu. Claro que tenho a certeza. Eu, pessoalmente, certifiquei-me de que todos os documentos importantes... Espera, algo está estranho. Maria reconheceu a voz. Isabel. O seu coração batia tão alto que ela tinha a certeza de que devia ser audível. O brilho de uma lanterna dançou pelo corredor. Aproximando-se do cacifo 23, com movimentos cuidadosos, Maria deslizou para trás de uma estante de livros velha, através das prateleiras empoeiradas, pôde ver Isabel parar em frente ao cacifo, a sua silhueta emoldurada pela luz tênue que entrava pelas janelas. Alguém esteve aqui, murmurou Isabel para si mesma, examinando a fechadura. Mas quem? O telemóvel no seu bolso vibrou, assustando Isabel. Sim? Não posso falar agora. Está bem, estou a caminho. Isabel hesitou, lançando um último olhar para o cacifo, antes de se virar e afastar-se rapidamente. Maria esperou uns longos 10 minutos antes de se mover, quando finalmente saiu do seu esconderijo. As suas pernas tremiam. A foto no seu bolso parecia queimar, uma prova tangível das ligações que começava a estabelecer. Lá fora, o sol do final da tarde começava a desvanecer-se. Maria trancou a porta lateral cuidadosamente. Ciente de que precisaria de ser mais cautelosa no futuro, a Isabel estava claramente ainda a vigiar o centro. Por quê? O que mais estava escondido naquele edifício abandonado? Enquanto caminhava para casa, agarrando a fotografia de Catarina e do bebê Martim no bolso, Maria pensou na sua avó. A avó Luz morrera a tentar proteger aquele menino, a tentar expor uma verdade que alguém queria desesperadamente manter enterrada. O que é que tu descobriste, avó? Sussurrou ela ao vento. E o que aconteceu realmente a Catarina? As peças do puzzle estavam a encaixar-se, formando uma imagem mais sombria do que ela temia. Maria sabia que não havia como voltar atrás. Estava nisto demasiado profundamente agora. Por Martim, por Catarina, pela sua avó. Ela tinha de descobrir a verdade a qualquer custo. A foto no seu bolso era mais do que uma prova. Era uma promessa silenciosa a uma mãe que nunca veria o seu filho crescer e a outra mãe que morrera a protegê-lo. O portão de ferro da casa senhorial em Sintra rangia cada vez que alguém passava por ele. Um lembrete constante da decadência escondida por trás da fachada imponente, Maria ajustou o uniforme cinzento, emprestado de uma amiga da agência de limpeza, tentando parecer o mais discreta possível enquanto subia os degraus de mármore da entrada de serviço. Então, é a nova empregada de limpeza? A governanta, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e olhos cansados, examinou-a da cabeça aos pés. A senhora Isabel exige discrição absoluta, nada de conversas desnecessárias, especialmente com o menino. Maria assentiu, mantendo o olhar baixo para esconder a raiva que lhe subia ao peito. Após 2 semanas de planeamento cuidadoso, estava finalmente dentro da casa onde Martim vivia, ou sobrevivia, com base no que já sabia. Comece no 2º andar, instruiu a governanta.
E lembre-se, se a patroa estiver em casa, você deve ser invisível. O segundo andar era um labirinto de corredores e portas fechadas. Maria trabalhava metodicamente. Anos de experiência em limpeza permitindo-lhe arrumar cada quarto enquanto detetava detalhes reveladores. O quarto de Martim era o mais pequeno, quase desprovido de brinquedos. Uma cama estreita, uma cômoda velha e pilhas de livros escolares eram os únicos móveis. Foi no escritório de Isabel que ela encontrou a primeira pista. Enquanto limpava as prateleiras, um caderno caiu, espalhando papéis pelo chão. Entre eles, Maria reconheceu a caligrafia da sua avó, notas detalhadas sobre comportamento suspeito. 3:12. O Martim apareceu com nódoas negras nos braços. A Isabel alega que ele caiu das escadas, mas as marcas não correspondem. 15:3. A criança não tem almoço novamente. A Isabel diz que é disciplina. 23. Encontrei transferências suspeitas do Fundo de Educação. Preciso de mais provas. Maria tirou rapidamente fotos com o telemóvel antes de arrumar tudo de volta. O seu coração quase parou quando ouviu passos no corredor. Agarrou no espanador, fingindo limpar uma prateleira. Isabel entrou, os seus saltos altos a bater no chão de madeira. Os seus olhos frios percorreram o quarto antes de se fixarem em Maria. É nova? Disse ela, a sua voz tão cortante como gelo. Sim, senhora. Primeiro dia. Você lembra-me alguém? Isabel estudou-a por um momento que pareceu uma eternidade. É a primeira vez que trabalho numa casa particular, mentiu Maria suavemente. Sempre trabalhei em escritórios. Isabel encolheu os ombros, perdendo o interesse. Apenas certifique-se de que limpa corretamente e fique fora do quarto do meu enteado. Depois que Isabel saiu, Maria exalou, percebendo que estivera a aprender a respiração. Continuou o seu trabalho, agora mais cautelosa do que nunca, enquanto limpava o corredor. Ouviu soluços abafados vindos do quarto de Martim. O seu primeiro impulso foi correr para dentro e confortá-lo, mas sabia que tinha de ser paciente. Qualquer passo em falso poderia arruinar tudo. No final do dia, enquanto guardava os seus materiais de limpeza, uma voz áspera chamou-a do quintal. — Senhora Maria, podemos falar? Maria virou-se para encontrar um homem de meia idade a usar um casaco gasto. Ela reconheceu-o de fotos no centro social, Ricardo Parker, o antigo coordenador. — Aqui não, sussurrou ela, indicando as câmaras de segurança com os olhos. — Encontre-me no café da esquina em 15 minutos. No café, Ricardo parecia nervoso, os seus dedos a bater sem parar na sua chávena de café preto. — A sua avó tentou avisar-me, começou ele. A sua voz a tremer ligeiramente. Sobre a Isabel, sobre o dinheiro desaparecido. Eu não ouvi. Pensei que eram apenas suspeitas infundadas. Depois a avó Luz morreu. E engoliu em seco. Então não foi natural, sabe? Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que quer dizer? A avó Luz encontrou algo grande. Isto não era apenas sobre o dinheiro roubado do centro. A Isabel estava envolvida em algo muito maior. A Catarina, a mãe do Martim, descobriu primeiro. É por isso que... Ricardo parou abruptamente, os olhos arregalados de medo para algo atrás de Maria, antes que ela se pudesse virar. Ele levantou-se rapidamente. Eles estão a seguir-me, murmurou. Não é seguro. Verifique a cave da mansão, atrás da garrafeira. A avó Luz deixou algo lá. Ele saiu apressadamente, deixando Maria com mais perguntas do que respostas. Pela janela do café, ela observou-o desaparecer na noite, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. De volta ao seu pequeno apartamento, Maria organizou as suas descobertas do dia, as notas da sua avó, as suas próprias observações na mansão, as palavras enigmáticas de Ricardo. Um padrão estava a emergir, um padrão de abuso, ganância e possivelmente assassinato. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da agência. Fora oficialmente contratada como empregada de limpeza permanente na mansão, Maria olhou para a foto da sua avó na mesa de cabeceira. — Vou descobrir tudo, avó, prometeu suavemente. Por ti, pela Catarina e especialmente pelo Martim, na mansão silenciosa,
por trás de paredes imponentes e portões rangentes, um menino de 5 anos dormia um sono agitado, sem saber que alguém estava finalmente a lutar por ele. E na cave escura, atrás de uma garrafeira, segredos mortais esperavam para serem descobertos. Maria sabia que cada dia que passasse na mansão seria uma dança perigosa com a verdade. Um passo em falso poderia custar-lhe não apenas o seu disfarce, mas possivelmente a sua vida. Mesmo assim, enquanto preparava o seu uniforme para o dia seguinte, sentiu uma determinação feroz crescer dentro dela. Algumas batalhas devem ser travadas nas sombras, e esta seria uma delas. A cave da casa senhorial era um labirinto de corredores mal iluminados e prateleiras empoeiradas. Maria esperou até depois da meia-noite, quando teve a certeza de que todos estavam a dormir, para descer com a sua lanterna. O ranger dos degraus de madeira soou estrondoso no silêncio da casa. A garrafeira que Ricardo mencionara ficava no fundo, uma enorme estrutura de carvalho escuro a cobrir a parede inteira. Maria passou os dedos sobre as garrafas empoeiradas, procurando por algo invulgar. No canto inferior direito, sentiu-o, uma pequena protuberância de metal, com um clique suave, um compartimento secreto. Abriu-se, lá dentro estava uma pasta de plástico, selada com fita adesiva. O seu coração quase parou quando viu a caligrafia da sua avó. Provas. Entregar à polícia se eu morrer. Uma porta bateu no andar de cima. Maria congelou, desligando rapidamente a sua lanterna. Passos. Alguém estava acordado, agarrando a pasta ao peito. Ela agachou-se atrás de um velho suporte de ferramentas. Os passos aproximaram-se do topo das escadas da cave. Depois recuaram. Maria soltou o ar que estivera a prender e, com as mãos trêmulas, enfiou a pasta na sua mala. Tinha de sair dali, de volta ao seu apartamento. Ela espalhou o conteúdo da pasta pela mesa da sua cozinha. A primeira página era uma carta da sua avó. Querida Maria, se estás a ler isto, significa que as minhas suspeitas estavam corretas. A Isabel não é quem parece ser. Encontrei provas de um esquema de desfalque muito maior do que pensávamos. A Catarina foi a primeira a ver, e pagou por isso com a sua vida, com amor. Avó, as páginas seguintes revelavam uma teia meticulosamente documentada de corrupção, relatórios financeiros falsificados, transferências bancárias suspeitas, documentos forjados. Isabel tinha desviado sistematicamente fundos, não só do Centro Social, mas também de várias organizações de caridade. Relatório de auditoria interna, lia-se num documento. Discrepâncias identificadas nos últimos 18 meses totalizam mais de 2 milhões de euros desviados. Assinado Catarina. A data do relatório era 3 dias antes do acidente de Catarina. Maria também encontrou uma pendrive escondida no fundo da pasta. Com as mãos a tremer, ligou-a ao seu computador portátil. Dezenas de ficheiros apareceram, incluindo um vídeo. Catarina filmou-se no escritório do Centro Social. Se algo me acontecer, quero que todos saibam que Isabel está por trás do roubo sistemático de fundos destinados a crianças desfavorecidas. Encontrei provas de que ela... O vídeo cortou abruptamente. 3 dias depois, Catarina estava morta. Entre os ficheiros, Maria encontrou os relatórios falsos que Isabel usara para fechar o Centro Social. Alegações de má gestão, problemas estruturais inexistentes, déficits financeiros fabricados, tudo meticulosamente elaborado para fechar o único lugar que poderia expor os seus crimes. Um e-mail particularmente perturbador chamou a sua atenção. Uma troca entre Isabel e um contabilista cúmplice. O M está a fazer demasiadas perguntas. A L também está a bisbilhotar. Precisamos de agir rápido. Não vou perder tudo por causa de 2 intrometidas. A data era 1 semana antes da morte da sua avó. Maria sentiu-se enjoada. As coincidências eram impossíveis de ignorar. A sua avó e a Catarina não tinham morrido por acaso. Tinham sido silenciadas, porque sabiam demais. Um barulho na porta fê-la saltar. Era apenas o vento, mas o seu coração ainda batia forte. Ela tinha de ser mais cuidadosa. Isabel já mostrara do que era capaz. Reunindo as provas, Maria começou a fazer cópias digitais de tudo. Precisava de garantir que a verdade sobreviveria, independentemente do que lhe acontecesse. Um detalhe nos documentos chamou a sua atenção. Várias referências a uma conta nas Ilhas Caimão.
O dinheiro desviado não estava apenas a financiar o estilo de vida luxuoso de Isabel. Uma grande parte tinha algum outro destino desconhecido. O amanhecer estava a romper quando Maria terminou de rever todo o material. As suas descobertas pintavam um quadro aterrador. Isabel não era apenas uma madrasta cruel ou uma fraudadora comum. Era uma criminosa de sangue frio que não hesitaria em eliminar qualquer um no seu caminho. Mas ainda havia uma peça que não fazia sentido. Por que é que Afonso, o pai de Martim, nunca suspeitara de nada? Maria voltou aos documentos, procurando pistas. Um ficheiro de áudio destacou-se, gravado secretamente pela sua avó. Ele está drogado a maior parte do tempo, dizia a voz da governanta. A Isabel põe algo no café dele todas as manhãs. Diz que é para a depressão, mas... Maria estremeceu. A trama era ainda mais sinistra do que ela imaginara. Isabel não estava apenas a roubar do centro. Estava a manipular todos à sua volta, mantendo Afonso sob controle químico enquanto abusava de Martim e desviava a fortuna da família. Uma notificação no seu telemóvel trouxe-a de volta à realidade. Era hora de ir trabalhar na mansão. Maria guardou as provas num local seguro no seu apartamento. Tinha de manter o seu papel de empregada de limpeza despretensiosa enquanto planeava o seu próximo passo. Enquanto se preparava, olhou novamente para a foto da sua avó na parede. A avó Luz morrera a tentar expor a verdade e a proteger o Martim. Maria não deixaria que esse sacrifício fosse em vão. Ela não reparou no carro escuro estacionado do outro lado da rua, nem no homem lá dentro que estava a fotografar cada movimento seu. Isabel tinha os seus próprios olhos em Maria, e a rede estava a começar a apertar-se. A chuva fustigava as janelas da mansão naquela noite, criando sombras inquietantes nas paredes. Maria estava a terminar na biblioteca quando ouviu vozes exaltadas, vindas do escritório. A porta estava ligeiramente entreaberta, permitindo que pedaços da discussão chegassem até ela. O que fizeste com a minha medicação? A voz de Afonso soava diferente, mais clara, mais forte do que o tom apático habitual. Há semanas que tenho vindo a reduzir as doses. Isabel, semanas a observar. A lembrar, Maria aproximou-se sorrateiramente, o seu coração a bater forte, através da fresta da porta. Viu Isabel junto à janela, a sua postura tensa, revelando que perdera o controle da situação. Não tens estado bem, querido. Precisavas de ajuda para superar a morte da Catarina. Não te atrevas a dizer o nome dela. Afonso bateu com a mão na secretária, fazendo as molduras das fotos chocalhar. Encontrei os documentos no cofre, as transferências, os relatórios do centro social. Por que, Isabel? Por que destruir um lugar que ajudou tantas crianças? Maria prendeu a respiração, agarrando o pano de limpeza nas suas mãos. Através do reflexo da janela, viu a expressão de Isabel torcer-se em algo que nunca vira antes, uma mistura de fúria e desespero. Não entendes nada, sibilou Isabel. Aquele centro era uma ameaça. A Catarina e aquela intrometida da avó Luz, sempre a bisbilhotar, sempre a fazer perguntas, iam arruinar tudo? O que estás a dizer? A voz de Afonso tornou-se um sussurro. A tua preciosa Catarina, riu Isabel, um som frio e sem humor, tão dedicada, tão virtuosa, ela descobriu sobre as transferências de dinheiro, ameaçou expor-me, pensou que podia encurralar-me com a sua superioridade moral. Maria tirou discretamente o telemóvel, premindo para gravar. As suas mãos tremiam, mas manteve-o firme, apontado para a fresta da porta. O que é que tu fizeste? Perguntou Afonso, o horror a insinuar-se na sua voz. Foi tão fácil, continuou Isabel, a sua voz quase sonhadora. Os travões do carro dela, ela nunca suspeitou de nada até ser tarde demais. E a avó Luz abanou a cabeça. Ela devia ter aprendido com o exemplo da Catarina, mas não, continuou a investigar, a ameaçar expor tudo. Tu mataste a Catarina e a avó Luz também? Afonso cambaleou, apoiando-se na secretária. Meu Deus, o Martim, o nosso filho. Teu filho! Explodiu Isabel. Sempre o teu filho. Sabes quanto dinheiro estava reservado para ele? Milhões, num fundo a que eu não podia tocar. A Catarina certificou-se disso no seu testamento. E a avó Luz
Aquela velha intrometida descobriu que eu estava a tentar aceder aos fundos. Lágrimas silenciosas riscavam o rosto de Maria enquanto ela continuava a gravar. Cada palavra era uma confissão. Cada frase, um vislumbre da crueldade de Isabel. Ameacei magoar o menino se ela não recuasse, continuou Isabel. A amargura a pingar da sua voz funcionou por um tempo, mas ela deixou provas, não foi? Com aquela neta dela que é empregada de limpeza, o sangue de Maria gelou. A Maria, murmurou Afonso, a nova empregada. Ela é neta da avó Luz? Pensavas que eu não ia reparar? Isabel deu uma risada oca. Os mesmos olhos, o mesmo andar, tenho pessoas a vigiá-la a cada movimento. Mas não importa agora, ela não consegue provar nada. Eu já provei tudo, disse Maria, empurrando a porta e entrando no escritório, o seu telemóvel ainda a gravar. Gravei cada palavra. Acabou, Isabel. O caos irrompeu em segundos. Isabel atirou-se a Maria, mas Afonso segurou-a. Naquele momento, agentes da polícia irromperam pela porta principal da mansão. Maria acionara um alarme silencioso momentos antes. Vocês não entendem, gritou Isabel enquanto os agentes a algemavam. Fiz tudo pelo dinheiro, o dinheiro que a Catarina e aquela velha queriam desperdiçar em caridades inúteis. Maria correu escadas acima, encontrando Martim encolhido no seu quarto, agarrado a um urso de peluche gasto. Os seus olhos estavam arregalados de medo. Está tudo bem agora, sussurrou ela, abraçando-o. A tua mãe e a minha avó podem descansar em paz. Ninguém te vai magoar mais. Afonso apareceu à porta, lágrimas e culpa gravadas no seu rosto. Martim chamou suavemente. Filho, lamento tanto. Eu devia saber. Devia ter te protegido, enquanto a polícia reunia provas e levava Isabel. Maria ficou com Martim e Afonso. A chuva lá fora começava a abrandar, como se a própria natureza reconhecesse que a escuridão fora finalmente trazida à luz. No dia seguinte, os jornais estampavam a manchete. Empresária confessa homicídios e desfalque em centro social. As famílias das vítimas veriam finalmente justiça, e o centro social reabriria. Mais forte do que nunca, livre da influência das drogas, Afonso iniciou o doloroso processo de se reconectar com o seu filho. A sua primeira decisão clara foi óbvia: reabrir o centro social como uma fundação em memória de Catarina e da avó Luz. Maria encontrou uma carta da sua avó na sua caixa de correio, deixada com um advogado para ser entregue se a verdade alguma vez viesse à tona. Querida Maria, se estás a ler isto, significa que conseguiste terminar o que eu comecei. Protege o Martim, ajuda o Afonso a curar-se e nunca te esqueças. O amor é mais forte que a ganância. E a verdade encontra sempre, sempre o seu caminho para a luz. Com todo o meu amor, avó. Maria dobrou a carta gentilmente, guardando-a com a foto de Catarina e do bebê Martim. Algumas batalhas são travadas nas sombras, mas a verdadeira cura acontece na luz. Para Martim, essa cura começaria agora, rodeado pelo amor pelo qual duas mães sacrificaram as suas vidas para proteger, no final daquela tarde. O céu escureceu rapidamente, como se a natureza sentisse a tempestade que se aproximava. Maria estava a organizar os últimos pedaços de prova no seu apartamento quando o seu telemóvel tocou. Era a governanta da mansão, a sua voz trêmula de pânico. Maria, ela enlouqueceu. A Isabel levou o Martim. Ela agarrou num monte de papéis do escritório e arrastou-o para fora. Ele estava a gritar. Um trovão rugiu pelo céu enquanto Maria corria para o seu carro. A chuva começava a cair, primeiro em gotas dispersas, depois em lençóis que reduziam a visibilidade a quase nada. As suas mãos agarravam o volante enquanto ligava para Afonso. Já alertei a polícia, disse ele, a voz a quebrar, mas a Isabel desativou o GPS do carro dela. Não temos ideia de onde. Maria travou a fundo, uma memória súbita a brilhar na sua mente como um relâmpago, uma história que a sua avó costumava contar sobre abrigos secretos no centro social para crianças em situações perigosas. A cave do centro, murmurou ela. A avó sempre disse que havia lugares escondidos lá embaixo, lugares em que ninguém pensaria. O centro está fechado há meses, respondeu Afonso, mas a Isabel trabalhou lá.
Ela saberia sobre eles. Maria fez uma curva apertada, os pneus a derrapar no pavimento molhado. O centro social ficava a 10 minutos de distância, em condições normais. Com esta tempestade, cada segundo parecia uma eternidade. Os seus pensamentos derivaram para Martim. O menino já suportara tanto. A morte da sua mãe, o abuso de Isabel. As palavras da sua avó ecoaram na sua mente. Algumas crianças carregam mais dor do que deviam. É nosso trabalho mostrar-lhes que ainda há bondade neste mundo. O velho edifício apareceu através da cortina de chuva. A sua fachada, outrora convidativa, agora sinistra no crepúsculo tempestuoso. O carro de Isabel estava estacionado na parte de trás, parcialmente escondido por arbustos crescidos. Maria estacionou a uma certa distância e desligou os faróis. A polícia estava a caminho, mas cada segundo era precioso. Agarrou na lanterna que sempre carregava e enviou a sua localização para Afonso. A porta dos fundos fora forçada. Maria entrou silenciosamente, os seus passos abafados pela tempestade que graçava lá fora. O cheiro a mofo e abandono era mais forte agora. A água da chuva pingava através de fendas, formando poças no chão empoeirado. Um soluço distante ecoou pelos corredores vazios. Martim? Maria seguiu o som, o seu coração a bater como um tambor. Ela conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Quantas tardes passara ali, a ver a sua avó trabalhar. A avó Luz tinha criado vários locais seguros, mas o principal ficava na cave, atrás de uma parede falsa na antiga arrecadação. As vozes tornaram-se mais claras à medida que se aproximava da escadaria da cave. A voz de Isabel, estridente de histeria. Cala-te! A culpa é toda tua e daquela tua mãe intrometida. Se ao menos tivesses ficado quieto. Magoaste a minha mãe. A voz de Martim estava assustada, mas carregava uma coragem surpreendente, e a senhora Luz também. O som de uma bofetada ecoou pelas paredes. Maria teve de se firmar, resistindo ao desejo de descer as escadas a correr. Ela precisava de ser inteligente. Isabel estava obviamente instável, e Martim estava em perigo. Desceu as escadas, um degrau de cada vez, evitando os que sabia que rangiam. A sua lanterna revelou pilhas de móveis cobertos com lençóis empoeirados, projetando sombras distorcidas nas paredes de cimento. Isabel arrastara Martim para a antiga sala de provisões. Maria podia ver o brilho tênue de uma lanterna através das frestas da porta. Aproximou-se sorrateiramente, procurando a melhor forma de intervir. Ninguém nos vai encontrar aqui, gargalhou Isabel, um som que fez os pelos do pescoço de Maria arrepiarem-se. E assim que eu queimar todos estes documentos, não restará nada para... Tens a certeza disso? Maria empurrou a porta, a sua lanterna a iluminar a cena lá dentro. Isabel agarrava o braço de Martim com uma mão, uma pasta cheia de papéis na outra. Os seus olhos brilhavam com uma fúria selvagem, o seu cabelo normalmente impecável, agora desgrenhado pela chuva. Tu, rosnou ela. Sempre tu, tal como a tua avó, a meter o nariz onde não é chamada. Acabou, Isabel. Maria deu um passo à frente. A polícia está a caminho. O Afonso sabe de tudo. Larga o Martim. Nada acabou. Isabel puxou Martim com mais força, fazendo-o gemer de dor. Pensas que vou perder tudo por causa de um miúdo e de uma empregada de limpeza? Um trovão particularmente alto abalou o edifício. A lanterna de Isabel piscou por um segundo. Foi tudo o que Maria precisou. Ela lançou-se, anos de trabalho físico emprestando força aos seus movimentos. Isabel não esperava o movimento. Pessoas como ela sempre subestimavam a ajuda. Maria conseguiu agarrar Martim e empurrá-lo para o lado. Mas Isabel retaliou com uma violência surpreendente. As duas caíram, rolando pelo chão molhado. O conteúdo da pasta espalhou-se, papéis a voar por todo o lado. Isabel atacou como um animal encurralado, as suas unhas deixando arranhões nos braços de Maria. Corre, Martim! Gritou Maria, tentando conter Isabel. Encontra a parede escondida que a tua mãe te mostrou. O menino hesitou um momento, depois correu em direção ao fundo da arrecadação. Isabel tentou levantar-se e persegui-lo, mas Maria agarrou-lhe nas pernas, puxando-a para baixo novamente. Larga-me! Debateu-se Isabel. Aquele dinheiro era meu. Tudo aqui devia ter sido meu.
Aquele dinheiro era para crianças. Maria imobilizou-a para pessoas que precisavam de ajuda. Como pudeste destruir algo tão importante? Importante? Cuspiu Isabel a palavra. A caridade é para os fracos. Eu construí tudo isto. Eu merecia. A sua diatribe foi interrompida pelo som de sirenes. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar através das janelas da cave. Polícia! Parada! Agentes invadiram, as suas lanternas a perfurar a escuridão. Afonso seguia de perto, encharcado da chuva, pai. Martim correu do fundo da arrecadação, atirando-se para os braços do pai. Isabel foi detida, ainda a gritar ameaças e acusações, enquanto os agentes a algemavam. Maria começou a apanhar os documentos espalhados. Muitos estavam manchados de água, mas ainda legíveis, provas físicas dos crimes de Isabel. Como soubeste que ela viria para cá? Perguntou Afonso, ainda a segurar o filho com força. Maria olhou em volta da cave, recordando memórias de infância que fluíam como a chuva lá fora. A minha avó sempre disse que este lugar era especial, respondeu ela suavemente. Não por causa dos móveis ou do dinheiro, mas porque as pessoas encontravam esperança aqui. A Isabel nunca entendeu isso. Ela só via números num livro de contas. Enquanto subiam as escadas, Martim agarrou a mão de Maria. Os seus pequenos dedos estavam frios, mas o seu aperto era forte. A senhora Luz disse-me uma vez, disse ele baixinho, que às vezes temos de atravessar a tempestade para ver o arco-íris. Maria sentiu as lágrimas misturarem-se com a chuva no seu rosto. Lá fora, a tempestade estava a amainar, e os primeiros raios de sol rompiam as nuvens. O centro social, embora abandonado e danificado, ainda mantinha a sua essência, um lugar de proteção e esperança. E agora, com Isabel sob custódia e a verdade exposta, poderia renascer, mais forte do que nunca. Maria olhou para Martim, seguro nos braços do pai, e soube que a sua avó estivera certa. Algumas batalhas devem ser travadas na tempestade, para que a luz possa finalmente brilhar. Lanternas iluminavam as paredes úmidas da cave, enquanto Maria, Afonso e os agentes se moviam cautelosamente. O cheiro a mofo misturava-se com o aroma persistente da chuva que se infiltrava pelas janelas partidas. Cada passo ecoava no corredor abandonado, magnificado pelo vazio de um lugar que outrora transbordava de risos e esperança. Por aqui, sussurrou Maria, guiando o grupo. A minha avó costumava ter vários esconderijos seguros por todo o edifício, lugares onde crianças em perigo podiam abrigar-se temporariamente. Afonso segurava uma foto desbotada de Martim que Maria encontrara entre as coisas da avó Luz. As suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto olhava para o rosto sorridente do seu filho ao lado da mulher que tentara protegê-lo. — Como é que eu não vi isto? Perguntou ele, a sua voz pesada de culpa. Todo este tempo. Um som metálico ecoou da antiga arrecadação, seguido por um grito abafado que gelou todos no lugar. A voz de Isabel cortou o silêncio. Cala-te. Mais uma palavra e eu juro que... Ali. Maria apontou para uma porta entreaberta no final do corredor. Uma luz amarela tênue coava pela fresta. O sargento que liderava a equipa da polícia sinalizou aos seus agentes para se posicionarem. Maria conhecia cada centímetro daquele lugar. Passara inúmeras tardes ali, a ver a sua avó transformar uma simples cave num refúgio de esperança. Há uma segunda entrada, sussurrou ela ao sargento. Pela antiga despensa, eu posso mostrar. Um estrondo ensurdecedor interrompeu-a. Isabel devia ter derrubado algo pesado, e a voz em pânico de Martim ecoou. Não, por favor, não queime isso. São as histórias da senhora Luz. Maria não esperou pelo sinal da polícia, impulsionada por uma força que nunca soube que possuía. Correu em direção à despensa, lembrava-se do caminho secreto que a sua avó construíra, um painel falso atrás de prateleiras velhas, enquanto os agentes se preparavam para entrar pela porta principal. Maria deslizou silenciosamente por trás do painel escondido. A cena que descobriu fez o seu coração parar. Isabel estava perto de uma lareira antiga, segurando um caderno familiar. O diário de histórias da avó Luz para as crianças do centro. Martim estava agachado num canto.
lágrimas silenciosas a escorrer pelo seu rosto sujo. Nada restará, gargalhou Isabel, um som histérico e quebrado. Nem provas, nem memórias, nada. Essas histórias não são provas, Isabel. Maria deu um passo à frente, fazendo com que ambos se virassem. São, amor, algo que tu nunca entendeste, Maria. Martim tentou correr para ela, mas Isabel agarrou-lhe no braço. Não te mexas, puxou o menino, ou eu juro que... Vais fazer o quê, Isabel? Maria continuou a avançar lentamente. Magoar outra criança? Destruir mais vidas? Não estás cansada de todo este ódio? A lanterna tremeluzente projetava sombras dançantes no rosto de Isabel, destacando o desespero nos seus olhos. Ela ainda segurava o diário da avó Luz numa mão, a outra a apertar o braço de Martim com força suficiente para deixar nódoas negras. Tu não entendes. Isabel abanou a cabeça freneticamente. Eu merecia aquele dinheiro. Passei anos a gerir este lugar, a ver pessoas como a tua avó e a Catarina a distribuir recursos a qualquer um. Há crianças que precisavam, cortou Maria. Como o Martim, como eu já precisei. Naquele momento, Martim agiu. Anos de medo e submissão deram lugar a uma coragem que ele nunca soube que tinha. Com um movimento rápido, mordeu a mão de Isabel. Ela gritou, largando tanto o menino como o diário. Martim correu para os braços de Maria, exatamente quando a polícia irrompeu pela porta principal. Parada! Polícia! Isabel olhou em volta como um animal encurralado. Por um segundo, pareceu que ela poderia render-se. Depois, num movimento desesperado, agarrou numa garrafa de líquido de limpeza que fora deixada para trás e atirou-a contra a parede perto da lareira. O líquido inflamável espalhou-se rapidamente, atingindo uma faísca ou fiação exposta. Em segundos, uma parede de fogo surgiu entre Isabel e a polícia. Se eu vou cair, gritou ela por entre as chamas. Levo tudo comigo. Maria puxou Martim para trás de uma prateleira velha, protegendo-o com o seu corpo. O fogo estava a espalhar-se rapidamente pelo papel e madeira velha. Todos para fora, ordenou o sargento. Este edifício é muito antigo. Vai desabar. Não. Martim agarrou-se a Maria. As histórias da Senhora Luz. Não podemos deixá-las queimar. Foi então que Maria ouviu. O diário caíra perto deles, longe das chamas. Num movimento rápido, ela agarrou-o e entregou-o a Martim. O caminho secreto, disse ela, empurrando-o em direção ao painel por onde ela entrara. Lembras-te como a tua mãe te mostrou? Martim assentiu, agarrando o diário ao peito. Vai, estou logo atrás de ti. Através do fumo que se adensava, Maria vislumbrou Isabel a tentar escapar por uma janela da cave. 2 agentes alcançaram-na primeiro, imobilizando-a, enquanto outros combatiam as chamas com extintores. Maria seguiu Martim pela passagem escondida, tossindo com o fumo que se infiltrava em todos os cantos. O caminho estreito ecoava com os passos da criança à sua frente, firmes e seguros. Emergir para o ar frio da noite foi como renascer. A chuva diminuíra para um chuvisco leve, e os primeiros socorros rodeavam o edifício. Afonso correu na direção deles assim que os viu sair. Martim! Maria! Envolveu-os a ambos num abraço apertado. Graças a Deus, enquanto os bombeiros combatiam o incêndio e Isabel era levada sob custódia, Martim abriu o diário da avó Luz, salvo das chamas. As suas páginas amareladas continham mais do que histórias, continham desenhos, fotos, pequenos recuerdos de cada criança que a avó Luz ajudara. Era aqui que eu me escondia, disse ele baixinho, apontando para uma foto dele a sorrir ao lado da avó Luz num canto acolhedor da cave. A senhora Luz transformou um armário velho num recanto de leitura especial. Só para mim havia almofadas, livros, até uma pequena lâmpada. Maria sentou-se ao lado dele no passeio, com Afonso do outro lado. O menino continuou. Quando a Isabel me trancava no meu quarto sem jantar, eu fugia para cá. A senhora Luz sempre sabia que eu vinha. Ela deixava sandes e chocolate quente escondidos. Ela dizia que, às vezes, temos de fazer os nossos próprios lugares seguros no mundo.
Lágrimas rolaram silenciosamente pelas bochechas de Afonso, enquanto ouvia o seu filho falar da avó Luz com tanto carinho. Maria passou um braço em volta de Martim, sentindo o seu pequeno corpo relaxar contra o dela. Ela contava as melhores histórias, continuou Martim, folheando o diário com cuidado. Não apenas as dos livros, mas histórias reais sobre a minha mãe, sobre como ela era corajosa e gentil, sobre como um dia tudo ficaria bem outra vez. As sirenes ainda soavam ao fundo, luzes vermelhas e azuis a cortar a noite enquanto Isabel era escoltada. O fogo fora contido, deixando apenas parte da cave danificada, como se o próprio edifício se recusasse a deixar as suas memórias serem destruídas. Martim, disse Afonso suavemente. Desculpa, eu não vi, eu não te protegi. A senhora Luz disse que às vezes os adultos também precisam de ajuda, respondeu Martim com uma sabedoria para além da sua idade, que tu estavas doente, mas que um dia ias ficar melhor. Maria olhou para o edifício do centro social, as suas paredes escurecidas pelo fumo, mas ainda de pé, como a sua avó costumava dizer. Alguns edifícios guardam mais do que tijolos e argamassa, guardam histórias, esperanças e promessas de dias melhores. Vamos reconstruir, disse ela, surpreendendo até a si mesma com a certeza na sua voz. Não apenas o edifício, mas tudo o que ele representava. Em memória da minha avó, da Catarina, de todas as crianças que encontraram esperança aqui. Afonso assentiu, as lágrimas a misturarem-se com o chuvisco no seu rosto. O Martim precisa de um lugar seguro para crescer. Todas as crianças precisam. No céu, as nuvens começaram a romper. Revelando as primeiras estrelas da noite, Martim abriu o diário numa página específica, onde a avó Luz escrevera uma nota especial. Para o meu pequeno guerreiro Martim, lembra-te sempre, as maiores histórias não são as que lemos, mas as que vivemos. E a tua história, meu querido, está apenas a começar. Com amor eterno, Senhora Luz. Maria abraçou Martim com mais força, sentindo o peso do diário no seu colo. Não apenas papel e tinta, mas um testamento à dedicação da sua avó em proteger crianças, um amor que viveria através dela. A noite do resgate marcou não apenas o fim do reinado de terror de Isabel, mas o início de um novo capítulo, uma história de cura, reconstrução e segundas oportunidades, exatamente como a avó Luz teria querido. O tribunal estava lotado naquela manhã de quinta-feira. Maria sentou-se na primeira fila, a sua mão entrelaçada com a de Martim. Afonso estava do outro lado do menino, o seu rosto tenso, enquanto aguardavam a entrada de Isabel para a sentença. O burburinho na sala diminuiu quando as portas laterais se abriram. Isabel entrou, ladeada por 2 agentes. A sua expressão arrogante habitual desaparecera, substituída por uma palidez doentia. Os seus fatos caros e joias vistosas tinham sido trocados por um uniforme de prisão laranja. Ordem, anunciou o oficial de justiça. O tribunal está em sessão. A honorável juíza, Helena preside. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar penetrante, ajustou os seus óculos enquanto examinava os documentos à sua frente. O procurador construíra um caso sólido, apoiado pelas provas cuidadosamente recolhidas pela avó Luz e mais tarde por Maria. Isabel, começou a juíza, a sua voz ecoando na câmara silenciosa. Este tribunal considera a culpada de todas as acusações. 2 crimes de homicídio qualificado, desfalque, falsificação, abuso de menores e tentativa de destruição de provas. Maria sentiu Martim apertar a sua mão. Ao longo das últimas semanas, durante o julgamento, cada detalhe sórdido dos crimes de Isabel viera à tona. Antes de proferir a sentença, continuou a juíza. Quero sublinhar a natureza particularmente hedionda destes crimes. A senhora não só roubou fundos destinados a crianças desfavorecidas, como deliberadamente tirou a vida a 2 mulheres cujo único erro foi tentar proteger essas mesmas crianças. O procurador levantou-se, segurando uma pasta grossa. Meritíssima, com a sua permissão, gostaria de apresentar o relatório final sobre o trabalho da senhora Luz no Centro Social. A juíza assentiu e o procurador começou a ler. Durante 15 anos, a senhora Luz manteve registros detalhados de cada criança que passou pelo centro,
Mais do que isso, ela criou uma rede de proteção para menores em risco. O caso do jovem Martim é apenas um entre dezenas que ela documentou e acompanhou. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Maria enquanto o procurador continuava. Catarina, a mãe biológica de Martim, trabalhou ao lado da Senhora Luz no centro. Juntas, descobriram as irregularidades financeiras cometidas por Isabel. Catarina confrontou Isabel com as provas e 3 dias depois morreu no que foi então considerado um acidente de viação. Afonso segurou Martim, que agora chorava abertamente. Saber a verdade sobre a morte da sua mãe foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. A Senhora Luz continuou a investigação em segredo, mantendo registros codificados e provas em vários locais. Ela sabia o risco que estava a correr, como demonstrado por esta carta encontrada entre os seus pertences. O procurador ergueu uma folha de papel amarelado. Se algo me acontecer, todas as provas estão seguras. Isabel não é apenas uma fraudadora, é uma assassina. Ela matou a Catarina para a silenciar. E temo ser a próxima. Mas não posso abandonar estas crianças, especialmente o Martim. Algumas batalhas valem o sacrifício. Parecia que todo o tribunal estava a suster a respiração. Isabel afundou-se na sua cadeira, toda a sua arrogância anterior desaparecida. O suposto ataque cardíaco da Senhora Luz, continuou o procurador, ocorreu no dia em que ela planeava entregar todas as suas provas à polícia. Uma autópsia revista confirmou vestígios de uma substância tóxica no seu corpo. A juíza recolocou os seus óculos, o seu olhar agora fixo em Isabel. Senhora Isabel. Os seus crimes mostram um nível de premeditação e crueldade que este tribunal raramente vê, portanto, a sentença. Maria segurou Martim com força enquanto a juíza proferia a sentença. Prisão perpétua, com a pena máxima prevista na lei. Isabel seria transferida nesse mesmo dia para uma instalação de segurança máxima. Quando a sessão terminou, Afonso virou-se para Maria e Martim, a determinação a brilhar nos seus olhos. Há algo que quero mostrar-vos, disse ele, conduzindo-os para fora do tribunal. 20 minutos depois, estacionaram em frente ao centro social. O edifício ainda ostentava cicatrizes do incêndio recente, mas uma nova placa destacava-se na fachada. Brevemente, a Fundação Luz e Catarina, um lugar de esperança. Comprei o edifício de volta, explicou Afonso, a sua voz embargada pela emoção. Vamos reconstruí-lo, maior e melhor do que antes. Cada cêntimo que a Isabel roubou será devolvido, com juros, para ajudar mais crianças. Maria olhou com admiração para os planos arquitetônicos que Afonso desenrolou no capô do carro. O novo projeto preservava o espírito caloroso do antigo centro, mas expandia consideravelmente as suas instalações. Aqui, apontou ele, teremos uma biblioteca com o nome da avó Luz, e esta ala chamar-se-á Espaço Catarina, focada em programas educacionais e artísticos. A cave sorriu para Martim. Será transformada numa área especial para contar histórias. Martim, que estivera calado até então, finalmente sorriu. Podemos usar o diário da Senhora Luz? Tem tantas histórias maravilhosas. Claro, meu querido, Maria afagou o cabelo do menino. E vamos criar novas histórias também. Era isso que a tua mãe e a minha avó sempre quiseram, um lugar onde as histórias de esperança pudessem continuar. Afonso pigarreou, visivelmente comovido. Maria, eu gostaria que gerisses a fundação. Não há ninguém mais adequado para continuar o trabalho da avó Luz e da Catarina. Maria sentiu o seu coração acelerar. Era como se a sua avó tivesse orquestrado tudo, o encontro com Martim na cave, as descobertas, até mesmo o seu papel na nova fundação. Algumas batalhas valem o sacrifício, ecoou as palavras da sua avó, olhando para o edifício que em breve voltaria à vida. E algumas histórias precisam de continuar a ser contadas. Enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado na fachada do antigo centro, Maria, Afonso e Martim permaneceram ali, unidos não apenas pela tragédia que enfrentaram, mas pela promessa de um futuro melhor. A justiça fora feita, mas mais importante, o legado de amor e esperança da avó Luz e da Catarina viveria através daqueles que ficaram para trás. O diário de histórias da avó Luz, salvo das chamas naquela noite terrível, teria um lugar de honra na nova biblioteca,
As suas páginas continuariam a inspirar gerações de crianças, lembrando a todos que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre esperança, exatamente como a avó Luz e a Catarina teriam desejado. O cheiro a tinta fresca misturava-se com o aroma de livros novos, enquanto Maria destrancava as portas do renovado centro social. A luz suave da manhã filtrava-se através dos vitrais recém-instalados, criando um caleidoscópio de cores no chão de madeira polida. "Cuidado com a tinta", chamou ela, rindo, enquanto Martim corria pelo corredor, segurando uma pilha de desenhos. Nas últimas semanas, ele mudara drasticamente. Os seus olhos, outrora medrosos, agora brilhavam com uma alegria contagiante. "Olha, Maria!" chamou ele, espalhando os desenhos sobre uma mesa na nova sala de atividades. "Fiz um para cada história do diário da Senhora Luz." Maria aproximou-se, comovida. Cada desenho representava uma memória diferente. A avó Luz a ler para as crianças, a Catarina a organizar festas de Natal, momentos preciosos que agora agraciariam as paredes do centro renascido. "Este é o meu favorito." Martim ergueu um quadro brilhante e colorido. Nele, 3 figuras de mãos dadas. Catarina, a avó Luz e Maria formavam um círculo em torno de uma criança sorridente. "É lindo, meu querido." Maria abraçou o menino, sentindo o seu pequeno coração a bater contra o dela. "Vamos colocá-lo num lugar especial." Afonso entrou, carregando mais caixas de livros. O tratamento para desintoxicar das drogas que Isabel lhe vinha a dar estava a funcionar, e a cada dia ele parecia mais forte, mais presente. "Encontrei algo interessante no antigo escritório da avó Luz", disse ele, colocando uma pasta azul desbotada sobre a mesa. "Parece ser um plano para uma biblioteca infantil." Maria abriu-a com reverência. Lá dentro estavam esboços detalhados, notas e uma declaração escrita pela sua avó. "A biblioteca será mais do que um lugar para livros, será um portal para mundos infinitos. Cada criança que entrar encontrará não apenas histórias, mas possibilidades, um lugar onde os sonhos podem crescer, abrigados das tempestades da vida." Os desenhos arquitetônicos mostravam um espaço circular com prateleiras baixas, acessíveis às crianças mais novas, recantos de leitura acolhedores, cheios de almofadas coloridas, circundavam uma área central, projetada para contar histórias. "Era o projeto final dela", murmurou Maria, os seus dedos a traçar as linhas cuidadosas a lápis. Ela estava a planear isto antes de... "Agora vamos torná-lo realidade", completou Afonso gentilmente, exatamente como ela imaginou. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. A antiga sala de arquivos tornou-se a biblioteca dos sonhos da avó Luz. Maria supervisionou cada detalhe, garantindo que cada elemento refletisse a visão da sua avó. Martim era uma presença constante, ajudando a organizar livros e a decorar as paredes com os seus desenhos. Outras crianças começaram a vir, atraídas pela magia que irradiava do espaço renovado. Numa tarde, enquanto arrumava a última prateleira, Maria descobriu uma caixa que não notara antes. Lá dentro estavam dezenas de cartas de crianças que a avó Luz ajudara ao longo dos anos. "Querida Senhora Luz", leu ela em voz alta, com Martim ao seu lado. "Obrigada por me mostrares que eu podia ser mais do que o meu passado. Hoje sou professora, e cada vez que ajudo uma criança, lembro-me de ti." Lágrimas silenciosas deslizaram pelas bochechas de Maria enquanto lia carta após carta. Cada uma contava uma história de transformação, esperança renovada e vidas tocadas pela devoção da sua avó. "Ela salvou tantas pessoas", sussurrou Martim, agarrando uma das cartas, "da mesma forma que me salvou a mim." Maria abraçou-o, sentindo o peso precioso desta responsabilidade que herdara. O centro não era apenas um edifício, era um legado vivo de amor. A prova de que a bondade pode florescer, mesmo nos lugares mais improváveis. Na véspera da grande inauguração, Maria encontrou Martim a dormir no novo recanto de leitura. O diário da avó Luz aberto no seu colo, na página exposta, havia uma nota que ela nunca notara antes. "Para quem encontrar este diário no futuro. Estas histórias são sementes de esperança. Plante-as com cuidado.
regue-as com amor e observe-as crescer nos corações das crianças que mais precisam, porque no final são as nossas histórias que nos salvam, histórias de coragem, perseverança e amor que sobrevivem a todas as sombras, com esperança eterna. Luz, no dia da inauguração, o centro estava a arrebentar de vida. Crianças corriam pelos corredores, os seus risos ecoando onde outrora reinara a tristeza. Na biblioteca, Maria conduziu a primeira sessão de contos. Com Martim ao seu lado para ajudar a virar as páginas, Afonso observava da porta, lágrimas a brilhar nos seus olhos, sob os vitrais coloridos. O centro tornara-se tudo o que a avó Luz e a Catarina sonharam: um farol de esperança, um porto seguro para jovens corações necessitados. No salão principal, o desenho de Martim ocupava um lugar de honra. 3 mulheres de mãos dadas em torno de uma criança sorridente. Abaixo, em letras douradas, a declaração de missão do centro. Em memória de Luz e Catarina, onde as histórias curam, os sonhos crescem e o amor nunca morre, Maria sorriu, sentindo a presença da sua avó em cada pequeno momento de alegria que enchia o espaço. A avó Luz teria ficado orgulhosa. O seu último projeto não era apenas uma biblioteca, era um testamento ao facto de que o amor, quando semeado com cuidado, continua a florescer muito depois de partirmos. O centro social ressurgira, não das cinzas da destruição, mas das sementes de esperança que a avó Luz e a Catarina plantaram há muito tempo. Agora, sob os cuidados de Maria e o olhar atento de Martim, essas sementes continuariam a crescer, transformando vidas e contando novas histórias de redenção e renascimento. A biblioteca estava lotada naquela tarde de quinta-feira. Crianças de todas as idades acomodavam-se em puffs coloridos, os seus olhos fixos no jovem narrador sentado na cadeira especial de contar histórias. Martim segurava o diário da avó Luz como um tesouro precioso, a sua voz clara e confiante enquanto enchia a sala. A senhora Luz sempre dizia que as histórias são como abraços, começou ele, virando gentilmente as páginas amareladas. Elas mantêm-nos quentes quando está frio, fazem-nos sorrir quando estamos tristes e lembram-nos de que nunca estamos realmente sozinhos. Maria observava da porta, o seu coração a transbordar de emoção. Em apenas 3 meses, desde a reabertura do centro, Martim florescera. O menino, outrora aterrorizado que encontrara na cave, agora irradiava uma luz própria, especialmente quando falava da avó Luz. Esta é a história da Sofia, anunciou Martim, mostrando uma foto colada no diário. Representava uma menina com tranças a sorrir ao lado da avó Luz. Ela chegou aqui sem saber ler, e a senhora Luz passou horas a ensinar-lhe cada letra. Hoje, a Sofia é professora numa escola primária. As crianças ouviam, cativadas. Muitas tinham origens semelhantes, vindas de lugares difíceis, carregando mais dor do que qualquer criança deveria. Mas aqui, no espaço seguro que a avó Luz idealizara, começaram a descobrir as suas próprias vozes. Maria. A voz animada de Afonso tirou-a dos seus pensamentos. Ele carregava uma caixa empoeirada encontrada durante a fase final das renovações. Tens de ver isto. Na sala de coordenação recém-decorada, forrada com fotos da avó Luz e da Catarina, Afonso pousou a caixa na mesa. Lá dentro estavam dezenas de álbuns de fotos, meticulosamente etiquetados por ano. A minha avó sempre andava com uma máquina fotográfica, disse Maria suavemente, abrindo o primeiro álbum. Eu pensava que era apenas um passatempo, mas era muito mais. Cada álbum contava uma história de transformação. A avó Luz documentara a jornada de cada criança em detalhe. Não eram apenas fotografias, mas notas, postais e pequenos marcos de progresso. Vê isto? Apontou Afonso para uma série de fotos. É o Tomás. Lembras-te dele? Ele veio para cá sem falar com ninguém, depois de perder os pais. A avó Luz fotografou-o durante meses, capturando cada sorriso hesitante, cada nova palavra. Maria pegou noutro álbum, este mais recente. O seu coração quase parou ao ver as primeiras fotos de Martim, tão pequeno, tão assustado, a esconder-se atrás de Catarina. As fotos subsequentes mostravam a sua transformação gradual, a brincar com outras crianças,
a sorrir ao lado da avó Luz durante as sessões de leitura, a pintar na sala de artes. Era assim que ela mantinha a esperança viva, percebeu Maria, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas suas bochechas ao registrar cada pequena vitória, cada vislumbre de luz. O riso da biblioteca chamou a sua atenção. A sessão de contos terminara e as crianças agora rodeavam Martim, cada uma querendo partilhar a sua própria história. A minha mãe costumava vir aqui, disse uma menina animada. A senhora Luz ajudou-a a arranjar um emprego. O meu irmão aprendeu a ler aqui, acrescentou um menino. Agora está na faculdade. Martim ouvia com os olhos brilhantes, como se finalmente entendesse que já não estava sozinho na sua jornada. Maria e Afonso aproximaram-se silenciosamente, não querendo interromper. Podemos fazer o nosso próprio álbum? Perguntou Martim de repente, olhando para Maria, como os da senhora Luz, para registrar todas as novas histórias? A ideia espalhou-se como fogo entre as crianças. Em breve, formaram o Clube dos Contadores de Histórias. Com Martim como presidente júnior, cada membro recebeu um diário especial, tal como o da avó Luz, para registrar marcos pessoais e transformações. Nas semanas seguintes, o centro fervilhava de entusiasmo pelo projeto. As paredes foram adornadas com árvores de histórias, grandes murais onde cada folha continha uma memória diferente. As crianças mais velhas ajudavam as mais novas a escrever e a ilustrar as suas experiências. Maria encontrou Martim um dia a arranjar cuidadosamente o seu próprio álbum de fotos. Na primeira página, ele colocou uma fotografia de 3 gerações de cuidadoras. Catarina, a sua mãe biológica, a avó Luz, a sua protetora, e Maria, a sua guardiã presente. Sabes do que sinto mais falta na senhora Luz? Perguntou ele suavemente. De como ela via sempre o bem em todos, mesmo quando eu estava muito assustado ou triste. Ela dizia que eu era corajoso por ainda estar a tentar. Maria sentou-se ao lado dele, ajudando a organizar as fotos. E ela tinha razão, não tinha? És um dos meninos mais corajosos que já conheci. Martim sorriu, um sorriso que finalmente chegou aos seus olhos. É por isso que quero contar as histórias dela, para mostrar a outras crianças que elas também podem ser corajosas. O impacto do trabalho da avó Luz continuou a crescer. Antigos alunos voltaram ao centro como voluntários, cada um trazendo uma história de triunfo pessoal que enriquecia a tapeçaria de esperança que a avó Luz tecera ao longo dos anos. Numa tarde, enquanto organizava novos álbuns de fotos, Maria encontrou uma carta que a sua avó escrevera, mas nunca enviara. Queridos amigos do centro, cada foto que tiro é uma promessa de que nenhuma história será esquecida, nenhuma luta ignorada, porque, às vezes, tudo o que uma criança precisa para encontrar a sua força é ver o seu próprio reflexo em olhos amorosos. Continuem a contar as vossas histórias, continuem a acreditar nos pequenos milagres do dia a dia. É assim que a esperança sobrevive, passada como uma chama preciosa, iluminando o caminho para aqueles que se seguem, com amor eterno. Luz. Maria guardou a carta no novo álbum do centro, ao lado das fotos mais recentes. Martim a contar histórias, crianças a rir na biblioteca, novos capítulos a desenrolarem-se diariamente. O centro social tornara-se mais do que um lugar de serviço. Era um santuário de memórias vivas, onde passado e presente se entrelaçavam numa dança de cura e esperança. As histórias da avó Luz viviam, não apenas nas páginas dos seus diários, mas no sorriso das crianças que agora enchiam os corredores com alegria renovada. E Martim, o menino outrora assustado a esconder-se na cave, estava agora a ajudar outros a encontrar as suas vozes, a sua coragem, a sua luz interior. Tal como a avó Luz sempre soube que ele faria. Passara um ano desde aquela noite de tempestade na cave. Era uma quarta-feira de sol, e o jardim do centro social estava cheio de crianças a ajudar Martim a colher flores, margaridas brancas, as favoritas da avó Luz, misturavam-se com flores silvestres em pequenos ramos brilhantes. Maria observava da varanda, o seu coração a transbordar, ao ver a transformação de Martim. Agora com 6 anos, ele era conhecido como o guardião das histórias, sempre pronto a partilhar uma memória da senhora Luz com cada nova criança que chegava.
Estão todos prontos? Perguntou ela, enquanto as crianças se alinhavam com os seus ramos. Eles tinham uma tradição. Na última quarta-feira de cada mês, visitavam as campas da avó Luz e da Catarina, levando flores e histórias frescas. O pequeno grupo caminhou pelo cemitério local. Agora não um lugar de medo ou tristeza, mas de profunda ligação. As lápides lado a lado estavam sempre bem cuidadas, um reflexo das visitas frequentes. "Posso começar hoje?" perguntou Martim, ajoelhando-se entre as campas. O seu pai, Afonso, pousou uma mão de apoio no seu ombro. "Olá, mãe, olá, senhora Luz", começou ele, a sua voz clara e segura. "Trouxe algumas pessoas especiais comigo hoje. Esta é a Lisa. Ela chegou ao centro na semana passada. Estava assustada, como eu costumava estar. Mas já está a começar a sorrir. Uma menina pequena com tranças coloridas deu um passo à frente, timidamente, colocando o seu ramo na campa da avó Luz. "A senhora Luz ajudou-me quando eu estava com medo", disse Martim a Lisa. "E agora a Maria ajuda-nos da mesma forma. É como se o amor delas nunca tivesse realmente desaparecido, sabes?" Maria sentiu as lágrimas a rolarem silenciosamente pelas suas bochechas. O centro apoiava agora 3 vezes mais crianças do que no tempo da sua avó. Cada história de triunfo, cada sorriso recuperado, honrava o trabalho que a avó Luz e a Catarina tinham começado. As crianças revezaram-se a partilhar as suas pequenas vitórias, aprender a ler, fazer novos amigos, encontrar a coragem para cantar no espetáculo de talentos do centro pequenos triunfos que juntos formavam uma grande história de transformação. "Na semana passada", continuou Martim, "agora a falar para a campa da sua mãe, uma senhora visitou o centro. Ela disse que a ajudaste há muito tempo, quando ela estava grávida e sozinha. Agora ela é médica e quer ser voluntária aos sábados." Afonso puxou Martim para um abraço, as suas próprias lágrimas a misturarem-se com as de Maria. O centro tornara-se mais do que uma mão amiga. Era uma ponte entre o passado e o presente, onde histórias antigas inspiravam novos começos. Depois que as crianças terminaram, Maria tirou um envelope gasto do bolso. Encontrara-o naquela manhã, escondido dentro de um dos últimos livros da avó Luz. "Querida Maria, se estás a ler isto, o tempo passou e muitas coisas mudaram, mas algumas verdades permanecem eternas. O amor nunca morre verdadeiramente. Ele simplesmente transforma-se. Como uma semente que plantamos sem saber completamente que flor irá desabrochar. Tu, minha filha, sempre foste a minha flor mais preciosa. Sei que continuarás a cuidar do jardim que eu e a Catarina começamos. Cada criança que chega ao centro é uma nova semente de esperança. Nutre-as com o mesmo amor que dás a tudo o que fazes. E quanto ao Martim, o meu pequeno guerreiro corajoso, diz-lhe que a sua mãe, a Catarina, está orgulhosa. Cada história que ele conta mantém viva a memória do quão profundamente ela o amou. Às vezes, os anjos têm de partir mais cedo, mas deixam outros anjos para continuar o seu trabalho. Continua a escrever a nossa história. Maria, não com tinta e papel, mas com corações curados e sorrisos resgatados, porque enquanto houver uma criança a precisar de amor, o nosso trabalho continua. Com amor eterno, avó. Maria dobrou a carta gentilmente, observando as crianças a brincar entre as lápides, transformando um lugar de perda num jardim de memórias vivas. O centro social tornara-se exatamente o que a avó Luz e a Catarina sonharam. Um farol de esperança, um lugar onde histórias de dor se transformavam em histórias de resiliência. Martim aproximou-se, segurando mais um ramo de margaridas. "Maria", disse ele suavemente, "acho que sei por que é que a senhora Luz tirava tantas fotografias de nós." "Por quê, meu querido?" "Porque cada foto era como guardar um pedacinho de esperança, para nos lembrar que, mesmo nos dias tristes, estávamos a crescer, a mudar, a ficar mais fortes." Maria abraçou o menino, maravilhada com a sua perspicácia. No horizonte, o sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons pastel que lembravam as aguarelas favoritas da avó Luz. "Vamos?" perguntou Afonso gentilmente. As crianças estão à espera da hora do conto, de volta ao centro. Enquanto regressavam, Maria lançou um último olhar para as campas. As margaridas balançavam suavemente, na brisa do final da tarde.
como se a avó Luz e a Catarina estivessem a acenar em aprovação. O seu legado vivia, não apenas nas paredes do centro ou nas páginas dos diários, mas no riso das crianças, nas histórias partilhadas e nos atos cotidianos de amor e bravura. Maria sabia, no seu coração, que enquanto alguém estivesse disposto a estender a mão a uma criança assustada, enquanto houvesse histórias de esperança para serem contadas, o trabalho da avó Luz e da Catarina nunca terminaria verdadeiramente. Era um legado de amor que continuaria, página por página, história por história, vida por vida, eterno como as margaridas que florescem a cada primavera.